Bom, vamos falar um pouquinho dos desafios do ecossistema de energia no Brasil. Eu acho que muitos daqui presentes conhecem os desafios, né, que tem sido essa dinâmica de transição energética, descarbonização, a busca por eficiência energética, segurança de energia, segurança cibernética, ou seja, uma série de desafios do setor de energia que a gente vem vivenciando. E aí as startups, a inovação tem um papel muito importante para ajudar a acelerar o processo, né? Estamos falando cada vez mais de utilização de energia renovável, mas ela precisa ser sustentável, né? Vamos mudar a matriz, né, de combustíveis fósseis para os renováveis, mas como fazer isso de forma eficiente, inteligente, com redução de custo, o famoso custo Brasil da energia. Então, para isso, a gente conta aqui com dois especialistas. Primeiro, a Eletrobras, né? A Eletrobras é a maior empresa de geração de energia da América Latina. Então, está aqui como patrocinador do evento também. E a Energisa, que é uma empresa que acho que todo mundo que conhece o setor de energia tem uma admiração muito grande pela a eficiência da Energisa nos seus processos, na sua dinâmica. É uma empresa sempre inovadora. Então, acho que um papel rico da Energisa aqui nesse painel dividir um pouco da experiência aqui do Alexandre, né? Então, passar primeiro para o Márcio. Márcio, frente ao que eu comentei, né, dos desafios do setor de energia, como é que você vê os principais desafios do ecossistema, né? O que a gente precisa alavancar no setor de energia para acelerar essa transição energética? Obrigado, Valinho. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Vocês estão ouvindo, né? Está um pouco baixo, se você puder falar um pouquinho mais alto. Falar. Bom, eu acho que na parte de energia elétrica a gente está muito bem. A matriz renovável na faixa aí de 90% quase, e aí não me preocupa. Mas quando a gente olha a energia, eu acho que o Brasil não está tão bem. Eu peguei alguns dados aqui, uma colinha do pessoal da UNEP, né? United Nations Environmental Program, onde eu uso bastante dados. O Brasil aparece em 6º ou 7º lugar em termos de emissões de energia, incluindo a parte de uso de terras e de florestas, o tal do LULUCF. Então aparece o Brasil, e quando a gente pega aparece com 1,5 gigatoneladas de CO2 equivalente. Quando a gente pega per capita, aí piora mais ainda. O Brasil está em 4º lugar nessas emissões, atrás dos Estados Unidos, da Rússia e da China. Então, em termos de energia, eu acho que tem muita coisa a ser feita. Em termos de energia elétrica, muito pouco a se fazer, mas em termos de energia, muita coisa. Não, som tá um pouquinho. Bom, muito pertinente. Eu até vi algumas pessoas que fizeram o MIT RIP ali comigo. Mês passado eu fui para Cambridge no MIT, junto com o Mandarino, que estava aqui, e a gente viu que a força do ecossistema de energia e o potencial das startups, né? Como é que as startups têm uma força muito grande nas incubadoras do MIT. A gente viu que é outra realidade comparada ao Brasil, mas elas saem da incubadora do MIT faturando 10 bilhões de dólares por ano, né? E normalmente elas ficam de 2 a 5 anos sendo incubadas, né? Aí, em cima desse tema e sobre os desafios do ecossistema, eu ouvi um pouco do Alexandre, como é que ele vê essa possibilidade de utilização das startups e esses desafios do ecossistema. Oi. Boa tarde, gente, tudo bem? Prazer enorme estar aqui. Eu vou falar da Energisa, tá? Nem todo mundo conhece. É uma empresa centenária, então quando você pensa no setor energético, há mais de 115 anos atrás, 3 empreendedores no interior de Minas resolveram criar uma usina, resolveram fazer uma rede de distribuição e deram início a um dos maiores grupos do setor elétrico que hoje
está aqui presente no Brasil, a primeira e única 100% brasileira. A Energisa atua em 24% do território nacional, fazendo a distribuição de energia. Tem aí cerca de 20 milhões de pessoas atendidas, mais de 8 milhões de clientes. Atua na transmissão, geração de energia renovável, comercialização e serviços. Então, quando a gente pensa em desafios no ecossistema, a gente tem que pensar, principalmente a gente da área de inovação, tem que sempre olhar os dois lados. Tudo que é desafio que está vindo de tecnologia, de energia renovável, a energia distribuída, são desafios para o setor de distribuição, porque você tem que gerenciar uma rede onde você tem cada vez menos controle dela, porque tem energia sendo injetada ali de forma distribuída, mas você olha pelas oportunidades. Então você tem a oportunidade de ter uma melhor qualidade no serviço se você se juntar com essas empresas. Você tem qualidade no fornecimento de contratos, você tem novas receitas vindo com carbono, com geração de energia distribuída. A gente acabou de comprar uma operação de distribuição de gás no Espírito Santo e também entramos no biogás. Então a Energisa acredita muito nessa transição, olhando para o biogás, para o gás natural e para a renovável, principalmente a fotovoltaica. Não, quando você falou do início da Energisa, lembrar que começou em Cataguases, né? Eu visitei e assim, dá orgulho ver uma empresa brasileira que começou dessa forma e chegar ao tamanho que hoje é a Energisa, né? Quem não conhece, eu recomendo todo mundo visitar o site, lá tem uma história legal, todo histórico, desde 1905, avançando até os tempos atuais. É impressionante ver uma história de empreendedorismo funcionando e de sucesso no Brasil. E aproveitando o Alexandre, eu queria perguntar, que a gente está meio num bate-papo, né? Hoje se fala muito da transição energética e como acelerar, né? E aí você citou aí a aquisição no Espírito Santo, né? E o gás é uma possibilidade de transição também, né? De energia. O que você, na sua visão, se deve fazer para acelerar a transição energética no Brasil? O Brasil já é um país que tem uma matriz limpa, mas você precisa da segurança, continuidade, e provavelmente a gente vai ter um aumento do consumo, né? Com a migração de carros elétricos, bicicletas elétricas. Então, como é que você vê aí acelerar essa transição? Como é que é possível? Bom, é difícil você pensar de saltos, principalmente na visão país, sem que o governo esteja bem empenhado. Enquanto o governo ainda decide a pauta e decide todos os subsídios que eu acho que cabem, com certeza, nas diversas fontes renováveis que tem, aí você está falando muito hoje do hidrogênio, apesar de ser a matriz mais falada ultimamente, é a que mais está no início de modelo de negócio, não de tecnologia. A tecnologia está andando bem, mas o modelo de negócio com hidrogênio ainda está muito a definir. Quando você olha a pauta usando o gás natural como essa transição, talvez seja o primeiro passo mais fácil de você transformar em viabilidade econômica, e o Brasil tem muita capacidade de fazer isso. Fazer um uso extensivo da nossa fonte hidráulica, a gente acaba usando pouco o rótulo da fonte hidráulica como energia renovável verde. Isso é uma discussão que acontece no mundo inteiro, no hidrogênio principalmente, onde você vê a Europa não quer colocar a fonte renovável hidráulica como verde para um hidrogênio verde, mas se a gente conseguir emplacar isso no Brasil, o Brasil, que já é um grande potencial, ele vira o maior país em produção de hidrogênio disparadamente no Brasil. Então, tem algumas coisas que podem ser aceleradas, o setor está fazendo o papel deles, as startups estão fazendo a sua parte, com um pouquinho de ajuste ali do governo, acho que tudo deslancha. Muito bom, acho que é uma pauta que eu tenho visto muito o presidente da Petrobras também comentar da regulamentação, né, do hidrogênio. E aproveitando o Márcio aqui, né, a Eletrobras é uma empresa geradora de energia renovável, né, na América Latina. Com as hidrelétricas, né? E recentemente fez uma captação grande e fez uma troca de ativos com a Neoenergia.
como é que você pode dividir um pouquinho com a gente como é que a Eletrobras está olhando para o futuro aí, o tema dos renováveis, o tema da transição energética, mesmo ela já sendo a líder do setor no Brasil, como é que você vê ela agora privatizada, como é que ela pode alavancar mais para a nossa sociedade? A gente lançou há cerca de um mês atrás. Acho que está baixo o microfone dele. Obrigado. Melhorou. A gente lançou há um mês atrás o nosso programa de Net Zero e a Eletrobras vai ser uma empresa 100% renovável. Hoje ela já é 97% renovável. Está se desfazendo de alguns ativos. E o nosso caminho é um caminho de 100% renovável. Eu preciso chamar a atenção a questão das hidrelétricas, que as hidrelétricas, para você ter suporte, você ter resiliência nos sistemas, as máquinas físicas têm que estar operando, elas não podem ser despachadas ou podem entrar em operação depois que você tem um defeito. Os nossos defeitos são milissegundos. As hidrelétricas funcionam e tem uma resposta muito rápida, então você pode modular a potência muito rapidamente. Só que com esse avanço da solar e eólica, que é irreversível e nós somos favoráveis, não somos contra, o papel que as hidrelétricas vão ter no futuro não será só de fornecimento de energia, mas será de resiliência para o setor elétrico. Essa remuneração desse serviço auxiliar, Valinho, aqui não está bem definida ainda, e nós estamos lutando para que esteja reconhecido esse papel que as hidrelétricas têm, fora o que o Alexandre falou, que muitos países, que as hidrelétricas não são nem consideradas nem renováveis e nem verdes. A gente tem que lutar por isso. Acho que tem um pouco de inveja, né, da nossa matriz aí, quando o pessoal fala que não é, né? Mas aproveitando esse tema, não está nem no script aqui, mas como é que você vê as mudanças climáticas nesse contexto, né? As hidrelétricas, eu concordo com você, eu acho que elas vão ter um papel importante aí de regular e ser um estoque aí para quando você tiver maior consumo, ou se você tiver uma queda aí da utilização da solar, eólica. Mas o efeito das diferenças climáticas, você pode falar um pouquinho? Então, Valinho, eu acho que a gente está vivendo fenômenos extremos, né? De um lado e do outro. Você pega os invernos, as tempestades, os furacões, as enchentes, as temperaturas extremamente elevadas. E eu acho que a gente não tem ainda modelos, e acho que a inteligência artificial pode ser muito importante a gente ensinar essa inteligência a prever esses fenômenos extremos. A gente não pode ficar à mercê de um fenômeno que já está acontecendo. Então, essa questão das mudanças climáticas tem que ter um esforço grande aí de um modelamento mais refinado, mais inteligente, para que a gente possa começar a prever com alguma dose de tempo algum fenômeno que fatalmente vai ocorrer. E está ocorrendo o tempo todo, né? Então, essa questão de fenômenos críticos, extremos, é muito importante, é muito importante. Não, ótimo. Mas como a gente está aqui num evento de inovação, né, a Rio Innovation Week, e aproveitando aqui que a gente tem a participação do Alexandre, que é Head de Inovação da Energisa, Alexandre, você poderia falar um pouquinho o papel das startups para a Energisa nessa busca de eficiência, inovação, busca de novos serviços, né? E se você pode citar alguns exemplos aí que vocês estão trabalhando em parceria com startups. O programa de inovação da Energisa já vem de muitos anos, e a inovação aberta, especificamente, a gente está muito forte desde 2018, mais ou menos. Então, de lá para cá, a gente tem promovido vários desafios no ecossistema. A gente tem um programa interno voltado só para a conexão com startups. Entre os vários desafios que a gente lança, a gente prospecta no Brasil, no exterior. Então, a gente já fechou startups em Israel, no Reino Unido, Canadá,
Fechamos esse ano na China, na Índia, e dessas experimentações que a gente trouxe para dentro, Austrália, para quem a gente traz para dentro, a gente tem um fator de sucesso de pelo menos 25, 30%, onde converte em contratos, tá? O investimento anual é de alguns milhões em experimentações. Amanhã a gente vai ter um pitch aqui com uma empresa de crédito, a Z-Score, ganhou um prêmio internacional de uma parceria entre a nossa área de arrecadação, o faturamento, a fintech da Energisa, a Volts, e uma startup, onde os três trabalhando junto conseguiram desenvolver uma nova solução de crédito que está sendo premiada no Brasil e fora. Então, assim, eu poderia falar de casos aqui de sucesso até falar chega, a gente tem sido reconhecido pelos principais rankings de inovação no Brasil. Semana que vem a gente vai ter a premiação do 100 Startups, então quem sabe a gente ganha mais uma vez e não tem como fugir agora de inovação aberta, essa é a verdade. As startups, elas endereçam muito bem dores específicas de uma cadeia. Então você tem algum elo ali onde você pode pegar uma startup, você puxa do ecossistema, testa, valida e contrata aquela startup para preencher aquele elo específico de uma cadeia de fluxos ou de problema que você tem. E essa parceria ela é muito produtiva. Não, muito bom. Muito bom. Alexandre, eu acho que você tocou um ponto importante, que o setor de energia é global, né? Então, essa busca por parcerias em outros países, conhecer soluções, o que está sendo realizado só enriquece aí o ecossistema brasileiro, né? E vem de todos os lugares, tá? Então, assim, a gente fechou uma solução de Luxemburgo, fechamos outra com a Índia, porque as características de clima e o nível do que a gente estava procurando era muito próximo das características da Índia. China é sempre um pouco mais trabalhoso fechar negócio, mas a gente conseguiu. E para quem está nessa jornada, Israel. Israel é uma fonte extremamente rica de inovação. E para quem não conhece a Volts, quando todo mundo hoje fala do mercado livre de energia, da dinâmica com clientes, se aproximar do cliente, CRM, a Energisa, há alguns anos já, né, Alexandre, lançou a Volts, que é o que muita gente corre atrás agora, né, de ter um contato tão próximo com os clientes. Deixa eu aproveitar e fazer o jabá, então, né? Quer dizer, Volts não é empresa de mobilidade elétrica, tem uma empresa de mobilidade elétrica chamada Volts. Volts é a fintech da Energisa, é a primeira fintech do setor feita pela Energisa, já temos aí mais ou menos 2 anos, 3 anos, já atingimos mais de 1 milhão de clientes, e é uma fintech voltada para os clientes e fornecedores do grupo. Então é um case de sucesso que nasceu de dentro do grupo, uma ideia de venture corporate building, fez o spin-off e agora está andando a passos largos aí. Quem não entrou no site, é bem legal. Eu já namorei o site da Volts. Márcio, eu imagino que a Eletrobras tem aí um monte de exemplo de parceria com startups. Você poderia, né, citar algumas aqui para o time aqui conhecer um pouco do que vocês estão fazendo com essa pegada de inovação com as startups? Obrigado, então, Valinha. Bom, em primeiro lugar, que a Eletrobras, na sua nova estrutura, criou uma vice-presidência de inovação, pesquisa e desenvolvimento e TI. Então já é um sinal que esse tema será muito, muito importante dar avante. Nós criamos um programa chamado Power Up, que já está em execução, e nós lançamos 7 desafios, que são os seguintes: integração das informações físicas e contábeis dos ativos, mapeamento de ativos de subestações, segurança dos colaboradores em atividades de manutenção, registro de ocorrências de segurança do trabalho, mapeamento das necessidades de desenvolvimento dos colaboradores, automação de processos administrativos e financeiros, otimização do estoque de equipamentos sobressalentes. Lançamos esses 7 desafios e houve 251 inscrições
envolvendo 176 startups e parceiros. E agora nós estamos numa fase, mês que vem nós vamos criar um pitch day também para selecionar soluções mais promissoras. Esse modelo, Valinho, ele vai ter uma fase de experimentação de 8 meses para os projetos, até os que ficarem selecionados, ficar ativo até a gente ter os business case, a escala e o objetivo final nosso, que é a captura de valor. Então, esse Power Up, ele está no nosso site lá da Eletrobras, Eletrobras Innovation Grid, tudo junto, eletrobrasinnovationgrid.com. Vocês podem acessar, o programa chama Power Up e já é um sucesso pelo número de inscrições que a gente teve. Muito bom, eu fico imaginando o tamanho do budget da Eletrobras para esse setor, mas acho que ele não vai contar para a gente. É proibido. Bom, vou falar também, acho que um tema que preocupa muito o setor é a infraestrutura de ativos, né? Como é que você leva a tecnologia para a eficiência energética, para melhorar o conhecimento de consumo. Eu não sei se o Alexandre pode falar um pouquinho desse tema de infraestrutura de ativos, que preocupa muito, acho que para grandes consumidores isso evoluiu, né? Mas como a gente tem uma população grande no Brasil, né? Como é que você pensa como distribuidora, aqui mais no papel de distribuidora, para essa eficiência, né? Vamos lá, o desafio é gigantesco pensando na área geográfica que a gente atende. A gente tem 24%, as áreas de concessão de distribuição da Energisa representam 24% do território nacional. Então, é 24% de um país continental. E aonde vem as oportunidades? De novo, como inovação, você tem que pensar sempre no lado otimista ali. Você citou as questões climáticas. A resiliência do grid hoje é um grande fator. Então, você investir em conhecer melhor o seu grid, ter informações mais rápidas, sensoriamento e mecanismos que façam com que seu grid seja reestabelecido a partir de algum imprevisto, tem sido foco muito grande do grupo em tecnologia. A parte de sensoriamento andou muito e aí traz uma parte de análise de dados e modelos preditivos e como que você faz uma manutenção preventiva para que seu grid de novo não saia do ar. Então, resiliência acaba sendo o grande motivador para todas as tecnologias que a gente está colocando. Olhando para o lado de grandes clientes, e aí você fala muito da estabilidade da rede, da qualidade da entrega, você também olha através de inovação. A gente já está testando packs de baterias alocados na rede de distribuição para que você possa fazer uma gestão melhor do seu grid e garantir a estabilidade que o cliente precisa. Obviamente, dentro de 24% do território nacional, você ainda tem os desafios antigos, que é levar a rede, criar mais poste, mais fio, atender toda a margem da população. Mas você tem hoje umas tecnologias que a gente chama de energia sem fio. Como é que você consegue fazer alternativas ao modelo tradicional de construção de rede para que você possa fazer mais barato, mais rápido e melhor o que você antigamente fazia nos modelos tradicionais de obra. Então tem muita oportunidade, obviamente, grandes desafios. Escutando o Alexandre e vendo essa rua de startups aqui, eu acho que os desafios, tem muita gente pensando aí para chegar numa solução, né? E que eu acho que é legal, né? A gente poder trazer para cá alguns problemas para endereçar e buscar soluções inovadoras, né? Fazer diferente, fazer melhor, né? E de forma eficiente. E torcer para nunca ter um regulatório que atrapalhe, né? Porque também é uma dificuldade, né? Márcio, nesse tema, a Eletrobras hoje privatizada, eu imagino que ela começa também a olhar para esse mercado de energia livre, né? E como inovar nessa área comercial, né?
Podia dividir um pouquinho com a gente esses desafios da área comercial da Eletrobras? Ótima pergunta, porque a gente começou antes de ser privatizada ali. A Eletrobras tinha 24 clientes só. 24 clientes. Clientes só. Hoje já são, acho que, mais de 100, eu não tenho o número final. A gente criou uma vice-presidência de comercialização que vai olhar realmente para esse mercado livre aí, que é super importante e tem um potencial de otimização muito grande. Eu queria só aproveitar um pouco nessa questão que o Alexandre falou, de monitoramento de ativos, falar sobre o CEPEL, que é nosso centro de pesquisas, e tem ferramentas aí das mais modernas possíveis aí, já para monitoramento online de transformadores e de geradores. Estamos fazendo também de linhas de transmissão. Então, essa é uma outra tendência que você tem que fazer esse monitoramento e você tem que ter essa estabilidade. Quer dizer, para você atrair o seu cliente, você tem que mostrar que você vai suprir o que essa demanda ela vai precisar. Então, tem que ter uma rede super bem monitorada, muito estável, aí você pode ir realmente para o mercado livre. Mas a Eletrobras está expandindo, não é muito difícil expandir quando você tem 24 clientes só, não. É bem fácil, não precisa de muito budget, não. Tá certo. Mas o desafio é enorme, que a concorrência vai ser grande, né? Além das empresas tradicionais de energia, né? Todas as empresas que estão entrando no mercado livre, empresas de petróleo, a Petrobras que está ali atrás, já anunciou grandes investimentos, ali não falta budget para entrar no setor de energia, então acho que o Brasil vai ganhar com isso, né? A concorrência, competição, mais players no mercado, acho que vai ser bom para o ecossistema. Mas aproveitando, o Alexandre comentou, passou um pouco por esse assunto, acho que pelo tempo que eu estou vendo ali, acho que pode ser até a nossa última pergunta, é o tema da segurança, né? A gente teve um apagão agora recente, a gente tem o tema dos ataques cibernéticos, a gente está mudando a matriz, né? Então, você mexer numa matriz sempre traz desafios. Como é que você enxerga a segurança energética nesse contexto da transição? E também como é que a inovação pode e deve ajudar a garantir que um país, como você falou, continental, onde a Energisa está em 24% de um país continental, tenha segurança energética? A resiliência que eu comentei passa também pelo grande desafio de você acomodar o boom que nós tivemos, e felizmente nós tivemos, de energia distribuída, tá? Então, cada uma daquelas casas, cada uma das fazendas solares injetando energia dentro do grid, ele requer um nível de gestão que há 15 anos atrás, eu acho que ninguém nem imaginava, né? Então era muito mais teórico. E hoje em dia é realidade de quem está ali no dia a dia dentro do centro de operação, dentro dos COIs, né? Então você tem atuado nesse lado do ponto de vista de resiliência, gestão, sensoriamento dos ativos. Conjuntos de baterias a gente tem colocado em alguns lugares para resolver. O que preocupa, e preocupa é uma preocupação mundial, são os ataques cibernéticos. Cada vez mais você está falando de sensoriamento, de você botar ativos cada vez mais inteligentes, com conexão via telecom, e a cada um desses ativos que você coloca algum nível de inteligência, alguma porta de telecom, é um potencial brecha de segurança para cyberattack. Então você precisa criar uma estratégia, e esse tem sido, nos últimos 3 anos, uma pauta muito, muito forte dentro do grupo, com várias camadas de proteção. De novo, voltando para o ecossistema de inovação, a gente foi até Israel e temos 2 empresas de segurança de Israel hoje trabalhando com o grupo, prospectadas no setor de Israel. Fizemos uma POC aqui no Brasil, validamos e hoje são nossos fornecedores há mais de 1 ano já. Então a gente está com esses 2 olhares, assim, como é que você trabalha a rede e cria inteligência para a rede, ao mesmo tempo que você não pode baixar a guarda no ponto de vista de segurança. E é impressionante que
é aquela brincadeira, é enxugar gelo, né? Quanto mais você corre, mais criatividade para achar brechas e trazer algum potencial dano a turma consegue achar. E esse, para quem, não sei se todos acompanharam, né? Mas no início da pandemia as utilities foram muito atacadas, né? Acho que do grupo econômico e utilities, né, energia, gás, água, esgoto, todos tiveram, assim, acho que foi foco dos hackers e foi um tema muito sério. O setor vem investindo muito. Mas aí ficou um desafio para o Márcio, né? Quem tinha 100 clientes agora vai ter 1.000, mais de 1.000. Como é que garante a segurança e garante que o cliente vai receber a energia lá no final? Tem como você dividir um pouquinho com a gente aí também os desafios? O desafio, eu acho que a palavra-chave, Valinho, é você ter predição, prevenção. Você não pode ficar à mercê dos ataques ou da falta de resiliência que a rede pode ter. Você tem que agir antecipadamente. Então você precisa ter muito modelos matemáticos, né, que simulem com inteligência os possíveis cenários que vão ocorrer na prática. Então, a palavra-chave hoje, que eu acho, assim, futuro do setor elétrico, é a predição, a prevenção de fenômenos. E a Eletrobras está muito focada nisso, tanto na parte de ataques cibernéticos, como na parte também de monitoramento e de aplicações de inteligência artificial. Muita coisa feita pelo CEPEL. O CEPEL é um patrimônio nacional que nós temos aqui, né? Capacidades enormes ali de conhecimento, de inovação. Então, assim, é prevenção e, como o Alexandre falou, inovação e tecnologia. Se você não trilhar essa rota, os problemas surgirão e aos montes. Então, agora que a gente vai ter mais clientes, nossa responsabilidade aumenta mais ainda. Muito bom. Alexandre, acho que para encerrar aqui, eu olhando para a plateia, eu vejo pessoas empreendedoras, né, que eu conheço aqui, donos de startups, eu vejo investidores, pessoal de academia, de universidades, time de inovação, uma série de stakeholders aí do sistema de inovação, né? Qual é a mensagem final que você, como head de inovação de um grupo tão importante como a Energisa, você poderia deixar para quem está ouvindo a gente agora? Bom, se alguém tem ideias, tem algum projeto, bora conversar. A gente está com a lojinha aberta, boas ideias são sempre bem-vindas. Olha aí, pessoal. Então, quem tiver ideia, vamos conversar. Quem quiser também pode entrar no nosso site lá, inovacão.energisa.com.br e assim, vamos conversar. O setor está passando por um momento extremamente aquecido de diversificação de investimentos. Se você olha para a carteira de projetos vamos olhar P&D, por exemplo. Se você olha a carteira de projetos de 10 anos atrás, era tudo voltado para operação e hardware. É claro que toda essa carteira tem mudado nos últimos 3 anos para modelos digitais, para plataformas, para soluções ligadas a data-driven, soluções ligadas a prevenção, predição, e isso abre para oportunidade para as startups de uma maneira muito mais fácil do que era anteriormente, que antes era muito voltado para hardware, soluções extremamente específicas do setor. A gente agora está lidando com problemas que são comuns a vários setores e com pouca customização, quem tiver uma boa solução consegue atender também as demandas do setor. Então, não poderia ser um momento melhor para falar de inovação, de startups e atuar com empresas do setor do que esse, tá? E quem tiver ideia, estou aqui no evento até sexta-feira, vamos conversar. Muito bom, já deixou a porta aberta, pessoal. Vamos procurar o Alexandre aí quando acabar. Você quer fazer uma pergunta? Deixa eu só terminar aqui rapidinho. Márcio, eu sei que é uma bola atrasada aí para você,
que a Fernanda, né, a diretora de inovação, não pôde estar aqui em função do problema de saúde. Mas você poderia falar um pouquinho também, dar um recado aqui para a turma, o que eles podem... Eu sei que vocês estão ali no stand, né? O pessoal também pode procurar ali a Eletrobras, mas você poderia dar alguma mensagem, eu passo para uma pergunta ali do participante. A mensagem principal que eu acho que eu poderia dar é o seguinte: a Eletrobras está muito confiante, está muito segura de que sem inovação, sem tecnologia, ela não vai ser competitiva. Então, pessoal de inovação, pessoal de tecnologia, pessoal de inteligência, a Eletrobras vai ser um grande cliente para vocês todos. E faço também a referência ao CEPEL, pode entrar pelo CEPEL, pode entrar pela Eletrobras, é tudo uma mesma coisa hoje. Mas estamos abertos aí. Não, tá ótimo. Eu vou quebrar o protocolo e deixar uma pergunta aqui da audiência, que aparentemente não teria, mas acho que tem um tempinho aqui. Pode fazer aqui, ó. Ei. Fala o seu nome e a empresa. Tá certo? Sou Lucas, né? Estava estudando um pouco sobre energia. A nossa tendência hoje seria de carro elétrico, essa proporção de eletricidade, certo? Eu queria saber qual seria agora o próximo modelo de energia, que antigamente era o carvão, hoje é a eletricidade, e qual seria o próximo modelo de energia que poderia substituir a eletricidade hoje, certo? E saber se a capacidade de Energisa de produção tem capacidade de exportar esse novo modelo de carro elétrico e cidade elétrica que é hoje produzida. Alô? Lucas, né, eu não sei se eu peguei direito a sua pergunta. A Energisa, ela não é, o foco dela não é a produção de energia. A gente tem empresa 100% renovável de eólica, centralizada, eólica não, fotovoltaica centralizada e distribuída, mas esse não é o carro forte da Energisa. Quando você olha a realidade do Brasil para mobilidade elétrica e carros elétricos, você percebe que a nossa curva de ascensão ela está subindo, mas ela ainda é muito inferior do que em outros países. Isso se deve muito ao plano álcool do Brasil, tá? E a falta de uma plataforma governamental para estimular essa migração para carros elétricos. Então, hoje a gente vê no Brasil uma curva que, apesar de ascendente, ela é muito atrasada e inferior aos demais países evoluídos. Isso, apesar do potencial do Brasil de hoje ter 100%, atender 100% da demanda que existe no setor, tá? Então a gente tem capacidade de atender, a gente tem como evoluir e tem como evoluir muito em energia renovável. Então a matriz energética e essa capacidade de expansão não é um dos grandes gargalos para nós. Qual é o gargalo? Talvez é exatamente o econômico. Os carros elétricos no Brasil são extremamente caros e a realidade do país ainda tem uma característica que, após 5, 6 anos de um carro normal hoje, você tem um poder de venda desse carro. Um carro elétrico, você não tem esse valor de venda, que acaba sendo mais uma barreira comportamental e financeira na tomada de decisão de aquisição de um carro elétrico. Então essa curva ela vai continuar ainda aquém de outros países, até do mesmo patamar do Brasil. Não precisa ir para a Europa, não, mas até países equivalentes ao Brasil, por questões muito específicas do Brasil, tá? A primeira parte da sua pergunta, que é qual o próximo modelo de energia, eu não sei exatamente. Desculpa, obrigado. Eu não sei exatamente como que eu vou responder, porque o que tem no horizonte é a energia renovável. Isso não é dúvida para ninguém. E dentro do renovável você tem vários tipos diferentes. Mas qual é o próximo modelo? Se você tiver a resposta, vamos conversar. Não, tá ótimo. Bom, acho que a gente está encerrando aqui o nosso seminário aqui, a nossa palestra. Eu acho que, em resumo, vou tentar resumir aqui muito rápido o que foi abordado. Ou seja,
tem muito problema, tem muito issue, tem muita oportunidade, tem budget aqui, que né, vocês ouviram que tem budget, tem espaço para conversar, ideias boas, e eu né, conheço as duas empresas, já prestei serviço para as duas, então eles estão sempre de porta aberta para ideias boas, então eu não deixaria aproveitar esse espaço aqui do Renovation Week para procurar a Eletrobras, a Energisa, ou eventualmente pelos caminhos que o Alexandre colocou, para vocês trazerem ideias que ajudem aí o ecossistema de inovação de energia. Queria agradecer ao Márcio, foi chamado em cima da hora aí, muito bom, obrigado, e o Alexandre por compartilhar aí um pouco da experiência e desse ecossistema da Energisa com todos. Obrigado, hein?